Olá, gente, boa noite. Tudo bem? Estamos começando mais uma live aqui no Filósofas na Rede. Meu nome é Juliane Leão e hoje a gente vai começar um pouco com a professora Rita Machado e ela vai falar um pouco sobre feminismo e sobre educação, né? O título, como vocês podem ver, tá aqui. Depois me confirmem se vocês estão vendo certinho, porque para mim aparece cortado, mas talvez vocês estejam vendo certo o título. Então ela vai falar sobre isso, né, sobre a educação intelectual das mulheres, gênesis do movimento feminista no Brasil, a partir de algumas precursoras, né, do feminismo brasileiro. Enfim, ela vai falar um pouco melhor sobre isso, né, a partir da Anísia Floresta, a partir da Ana Maria Saul e a partir da Maria Lacerda de Moura. Tá cortado também, então eu vou deixar sem. Vou deixar assim. Não sei o que tá vendo, porque eu testei hoje mais cedo e funcionou. Bem, chegou as pensadoras, vou convidar a professora Rita pra gente começar a nossa conversa. Oi, professora, boa Oi, noite. querida. Boa noite. Boa noite a Tudo, todos. tudo bem? Todas. Tudo bem. Tô com uma dor de estômago, como eu já te falei, mas vamos lá, se a gente consegue fazer essa conversa. Sim, qualquer coisa a gente para se Para. tiver incomodada. Mas Eu assim, queria te reclamo de dor. agradecer. Sim, queria te agradecer Sim. para estar aqui fazendo essa conversa com a gente, principalmente nessa situação. E, enfim, obrigada pela presença mais uma vez, obrigada por vir falar sobre esse tema tão importante, né, que é a questão da educação das mulheres, que foram precursoras do feminismo aqui no Brasil. E eu queria pedir para você se apresentar, então, falar um pouco sobre a sua trajetória e dizer em que ponto da pesquisa você se aproximou do tema das feministas brasileiras e da questão da educação. Tá bem. Bom, então tá, Juliane, obrigada por mais esse convite, né? Eu acho que eu fico muito feliz, assim, eu já disse para vocês que eu sou uma fã de vocês, né? Essa ideia da Obrigada. filosofia na rede é uma ideia muito nortista, né? Enfim, eu como sou professora no Norte, a rede é um símbolo bastante importante para a gente e para a população que mora no Norte do país, né? Inclusive, só uma curiosidade, assim, quando eu cheguei no Amazonas, eu fiz uma pergunta para as minhas colegas, né, de departamento. A minha pergunta foi a seguinte: o que eu precisava para morar no norte, né? Porque eu sou gaúcha, morei 30 anos no sul, estou há 8 anos no norte, e aí elas me disseram, olha, tu precisa de uma rede e de um ar-condicionado, e se adaptar em comer farinha, Sim, né? Então, sim. assim, algo muito simbólico, né, para a população do norte. Então, boa noite a todas e todos e todes. Então, eu sou a professora Rita, eu tenho uma formação interdisciplinar. A minha formação, ela é em filosofia e em educação, né? Eu cursei bacharelado e licenciatura na filosofia, cursei uma especialização também em metodologia do ensino, de filosofia, uma especialização bem interessante, assim, que foi bem na época que a gente começou a discutir o ensino como um problema da filosofia, né? Porque isso também sempre foi um problema para a filosofia, achar que o ensino não é um problema, que é um problema lá para a educação, né? Isso foi um momento bem importante ali nos anos de 2000, 2001. Tiveram vários colóquios, né, a respeito desse tema. E depois, então, eu segui a minha formação na educação, né? Até o meu pós-doutoramento foi na educação, mas sempre na filosofia da educação. E sempre com mulheres, né? Meus temas de pesquisa sempre tiveram pautado mulheres. A minha dissertação de mestrado, eu vou discutir as mulheres, na verdade, eu vou discutir os sujeitos no movimento de trabalhadores desempregados no Rio Grande do Sul, e aí vou me deparar que esses sujeitos são 99% mulheres, né, que compõem o movimento, enfim, aí vou fazer uma descoberta imensa, né, a respeito do tema. E depois a minha tese também foi uma tese que eu pesquisei
na área de educação e trabalho, com mulheres também operárias da região metropolitana de Porto Alegre. Então, eu sempre tive a questão das mulheres, né, presente nos meus estudos, nas minhas pesquisas, na minha formação. E por isso a minha aproximação com o tema, né? Por isso que eu sou professora de filosofia da educação e por isso que eu faço uma escolha política e teórica de ensinar pensamento pedagógico brasileiro e latino-americano de mulheres. Né? Isso é uma escolha que não é fácil, né? Diante de um currículo e de um espaço muito masculinizado, né? Então, as minhas aproximações têm a ver também com a minha formação, né? Sim, sim, e é muito interessante que, ouvindo você falar, que esse tema apareceu muito cedo, né, na sua pesquisa, e, enfim, não só a partir de uma questão de experiência, mas a partir de um objeto também de pesquisa, né? Eu acho que é interessante a gente pensar como essas coisas costumam se sobrepor e que não tem problema que elas se sobreponham. Não tem problema que porque você parte da filosofia da prática, né? Então, para mim, como estudiosa, né, do feminismo socialista, para mim, pensamento e ação são coisas que compõem um novelo dialético, né? Então, as mulheres sempre foram uma questão. E eu também sou feminista há quase 20 anos, né? Eu não sou da velha guarda, mas eu sou ali dos anos 2000, né? Então, as questões feministas, para mim, são muito presentes desde a minha formação na graduação. Então, para mim, o feminismo não é algo que eu descobri agora, ou que eu relaciono agora, né? O feminismo, para mim, esteve presente desde da minha época. Então, o feminismo e a filosofia são coisas que se interlaçam na minha vida, né? Então, por isso que não se tornou uma problemática agora, ela já vem sendo desenvolvida. Quem teve a oportunidade quem tem a oportunidade de ver a minha trajetória através do meu currículo, porque os nossos currículos, eles refletem as nossas trajetórias, né? Percebem que essa questão está desde o início, quando eu comecei a estudar a participação política de mulheres no orçamento participativo de Porto Alegre, lá quando eu era aluna de graduação, quando eu tinha 18 aninhos, né? Sim, sim. Então, assim, é uma coisa que está presente, né? Tem uma discussão um pouco se a gente estaria vivendo uma quarta onda do feminismo. Eu acho que é importante a gente problematizar essa questão das ondas, né? Mas eu acho que, por outro lado, acaba funcionando de uma maneira um pouco didática para a gente se localizar. Então, você estaria entre essa terceira e essa quarta, né? A do começo dos anos 2000 e essa de agora. Não sei se eu concordo com essa classificação, mas só chamando ela aqui para quem tá nessa gramática se localizar de alguma forma. E que é importante, sabe, Juliane? Assim, eu acho que eu sou muito preocupada com a formação das meninas que chegam agora, principalmente dentro do feminismo, né? Eu penso que essa preocupação tem que ser muito nossa, assim, né? Então, muitas vezes, falar de um feminismo de ondas é muito importante para quem está chegando agora, porque ajuda a situar, né? Nenhum conhecimento, e aí isso é muito existencialista, né? E eu sou existencialista também, em algum sentido. Nenhum conhecimento não é situado, né? Todo conhecimento é situado. A Simone de Beauvoir nos ajuda a entender isso, né? Então, assim, estudar as ondas, ela é interessante do ponto de vista que nos ajuda a compreender a própria história do feminismo. Mas ficar dentro do debate das ondas me parece que é muito pobre, né? Porque exclui um monte de questões, várias questões, que não cabe dentro das ondas, né? Enfim, questões do feminismo palestino. Eu milito em um movimento que se organiza em 74 países, né? É um movimento internacional. Eu sou internacionalista. Então, assim, é muito complicado a gente dizer que é a primeira onda com as sufragistas, etc. Enfim, não. Estava acontecendo muitos outros movimentos no mundo que a nossa incapacidade teórica não consegue aprender. Né? Sim, então, inclusive as feministas socialistas, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, eu acho, as anarquistas, quando a gente falar sobre a Maria Lacerda de Moura. Anarquistona. Então, sim, 100%. Eu adoro ela. Sim, eu
tô lendo há pouco tempo, mas tenho achado muitas coisas interessantes, assim. Então, aqui, querendo também situar um pouco de onde eu tô falando, né? Eu não sou especialista em feminismo brasileiro, a professora Rita Machado vai conduzir a discussão, embora esse tenha sido um movimento que eu tenho feito, pessoalmente como feminista, de quão cruel é o fato da gente conhecer primeiro as coisas que vêm de lá, de outros lugares, sendo que a gente tem trajetórias de mulheres intelectuais há muito tempo aqui, brasileiras, há muito tempo desenvolvendo questões ligadas ao problema da mulher e diversos jornais feministas e diversas formas de você organizar a militância, tanto de um feminismo que a gente pode chamar de mais liberal, quanto de um feminismo que a gente pode chamar mais de operário. E quão é cruel a gente não dar essa atenção, então eu acho muito importante fazer esse retorno e fazer aqui um reconhecimento público, entre aspas, de como recente é essa minha aproximação com o pensamento dessas mulheres, né? Enfim, eu acho também as coisas se dão em vários tempos, a gente precisa respeitar. Para mim, foi pela via do decolonial. Eu comecei a estudar algumas coisas no sentido do decolonial e pensar, mas por que eu estou estudando o decolonial dos outros sem conhecer o meu próprio, a trajetória do meu próprio país? Enfim, aqui fica a meia culpa, de certa forma. Então, assim, você vai basear a sua fala em 3 autoras, né? Na Nízia Floresta, na Lacerda de Moura. Na Maria Lacerda de Moura, na Ana Maria Saúl. Então, você podia começar pela Nízia Floresta, dizendo como ela se aproxima também da questão das mulheres da educação, dizendo quem é ela, apresentando um pouco. Então, assim, antes de passar para essa discussão, né, da trajetória intelectual dessas mulheres, como intelectuais, como produtoras de conhecimento e como professoras, é muito interessante, porque agora a gente lançou, pelas pensadoras, um mini curso, primeira edição, porque a gente tem muita coisa para estudar, sobre os feminismos no Brasil, né? Porque é exatamente isso, a gente desconhece a nossa história de lutas e de questões que vêm de muito tempo. Hoje eu conversava com a Ilse, né? A Ilse disse assim, ai, Rita, eu não gosto dessa ideia, porque a Nízia Floresta aparece como a primeira mulher de escritos, e eu não gosto muito dessa ideia da primeira, porque a gente corre o risco de deixar de fora outras mulheres que foram invisibilizadas, né? E que foram silenciadas por conta de não conseguir aprender mesmo, né? Então, eu gosto muito da ideia de pioneiras, né? Pioneiras porque foram as primeiras mulheres que, a partir dos seus textos e das suas produções teóricas e escritas, nós tivemos acesso, né? Mas não significa que a Nízia foi a primeira feminista, né? Nós precisamos de um trabalho muito sério de pesquisa, de comprometimento, né? Até das nossas universidades, dos nossos cursos de filosofia, de um trabalho de fonte da história da filosofia do feminismo brasileiro, né? E trabalho de fonte é um trabalho demorado, né? Exige muita pesquisa, enfim, então... Em arquivo. Em arquivo, e trabalho de pesquisa é um trabalho de padaria, né? Com todo o respeito que eu tenho aos padeiros, né? Não é aquilo que você amassa às 5 da manhã. Eu também bato bolo e acho que a ideia da liga tem muito a ver com o feminismo, né? Mas, assim, o trabalho da filosofia, da produção de conhecimento, da pesquisa, não entra dentro desse debate de produtivismo que a gente tem hoje, né? Porque ele exige muita dedicação, muito empenho, muita artesania, né? De busca. E então, acaba que ele funciona meio que como um iceberg, né? As coisas que vão aparecer são uma parte muito pequena do trabalho que foi feito. Talvez um iceberg que tem um pedaço muito maior sob a superfície. E que a gente desconhece. Né? Porque nós somos um bando de topeiras, né? A gente desconhece. A gente só consegue enxergar o que está por debaixo, né? Enfim, então, assim, o trabalho de pesquisa é isso, assim. Então, eu gosto da ideia de pioneiras, né? E aí, sim, eu fiz um trabalho que também é importante situar, né? Que é um trabalho de uma ementa na minha disciplina de Filosofia da Educação Brasileira, que foi, então, ensinar no curso, nessa disciplina, o pensamento pedagógico de algumas mulheres, né? E isso fez com que, então, eu entrasse, né, nesse movimento junto com as minhas estudantes, com as minhas alunas que pesquisam esse tema, né? Juntando filosofia, educação e mulheres, né? Educação intelectual e mulheres.
de fazer uma discussão inicial de quem seriam essas pioneiras, né, do ponto de vista da educação brasileira. E aí a gente vai encontrar aí a famosa Anísia Floresta, ou Anísia Augusta Floresta. Ela tem vários nomes, né, 2 nomes mais conhecidos, né, que enfim, bastante conhecida nos livros, é a mais conhecida delas, né? Sim. Que foi digamos assim, a pioneira do trabalho de educação feminista no Brasil. A Anísia tem textos, né, como o que eu gosto muito dela, que é o texto do Espelho das Brasileiras, né? Textos que ali já tinha uma gênese do feminismo, assim, porque ela vai desafiar o pensamento patriarcal, os mandos do pai em casa, né? E da questão de que ela precisava casar. Então, ela tem já textos que, nesses textos, já trazem a gênese de uma educação feminista, né? Porque você até me provocou em alguma questão aí. Professora, a gente também tem educação conservadora das mulheres. Nossa, o que mais nós temos? Sim. Todas nós fomos educadas, todas mesmo, tá? Fomos educadas e ainda somos por uma perspectiva de uma educação conservadora, né? E a Anísia, eu coloco ela na ideia de uma pioneira na educação feminista, porque os textos dela e a vida dela, e os questionamentos que ela fazia, já tinha ali uma gênese do feminismo, das questões feministas. Por exemplo, eu não quero casar, eu quero estudar, eu quero produzir intelectualmente, eu quero construir uma escola para meninas, e ela fez isso, né? Sim, claro. Não existe nenhuma relação entre o meu útero e o meu intelectual, Sim. Que é o que a educação conservadora faz, né? Então, por isso eu digo isso da Anísia, sabe? Acho que ela eu ela acho é que é muito fantástica interessante nesse sentido. pensar na trajetória dela como pessoa que conseguiu fundar essa escola para mulheres, para meninas, e também o papel dela como tradutora. Então a gente pensa que já é uma mulher que teve acesso uma educação mais de elite naquele momento, talvez, e aprendeu língua estrangeira. Isso é a crítica que as feministas fazem, a Anísia, e é uma crítica real. Eu acho que a crítica... Eu gosto sempre da crítica franca, né? Uma crítica real. A Anísia foi uma mulher branca, que teve acesso à educação, né? Mas que ela fez disso algo diferente. Sim, entende? claro. Ela não reproduziu, ela fez algo diferente, né? Então, se tem uma crítica também, se tem uma crítica à Anísia, que ela teria sido copiadora, né, da Mary Wollstonecraft, né? Difícil falar o nome dela. Verdade. Ainda mais quando a gente tá falando rápido, né? Mas tem ditos dela que ela teria sido uma copiadora da Mary. Eu não acho, porque eu li as duas, não vejo. Eu vejo uma influência, né? Porque elas também estão no mesmo período histórico. A Anísia leu a Mary, né? Então, enfim, assim, ela foi uma mulher que foi muito desafiadora dos seus tempos. Claro que tem as críticas, né? Que são pertinentes e são reais. As críticas. Mas eu acho que é uma crítica que a gente pode fazer a praticamente todas, se não toda, quase todas as mulheres que estavam escrevendo no período, né? Tem um pouco aquela discussão que a Virginia Woolf levanta do teto todo seu e de que uma mulher para escrever precisa ter um teto. É claro, a gente já tem uma desconstrução disso agora, mas no momento em que isso foi dito, isso foi importante valorizar que o estudo, a dedicação ao estudo exige tempo, exige meios que são terríveis quando eles excluem grande parte das pessoas. E a crítica que eu estou pensando aqui é da Guarani Saldua, que ela tem um texto chamado Cartas Mulheres do Terceiro Mundo, que é um texto que tem me movido bastante. É um texto que ela fala: não precisamos ter um quarto nosso para escrever, podemos escrever no transporte público, podemos escrever enquanto a gente lava a louça. Mas eu acho que isso já é um momento de desconstrução, e que não se trata de dizer que a gente não precisa ter... Na verdade, a gente precisa de um papel. A Carolina de Jesus provou que a gente pode escrever com muito pouco, a partir da genialidade dela. Ou não sei se essa categoria é interessante para falar da Carolina Maria de Jesus, mas que você precisa de um papel para escrever, e que existem maneiras de resistência para pensar nisso. Mas desculpa, eu tô falando muito.
Mas eu só queria apontar isso. Eu acho que não se trata de cancelar a Anísia Floresta quando a gente vai Não, colocar isso. Pelo não, contrário, a gente só não. apontar o lugar do qual ela estava falando e que interessante que ela conseguiu fazer tanta coisa a partir desse lugar. Olha, Juliane, eu não sou uma pessoa da desconstrução, né? Eu sou altamente estruturalista, né? Sim. E acho mesmo, assim, do ponto de vista de uma ideia não tão fundamentada, enfim, mas para a gente desconstruir, a gente precisa acessar. E a Claro. educação intelectual para as mulheres sempre foi negada, sempre, historicamente foi negada. Então, assim, é uma questão da gente se apropriar disso e fazer algo diferente. Por exemplo, Nísia Floresta, ela foi para a escola, ela é uma mulher branca, ela é uma mulher que teve acesso à educação escolar, ela teve um pai aristocrata, né, de uma família média, mas ela fez desse acesso algo diferente. Pô, ela foi para o Rio de Janeiro, ela veio para o Rio Grande do Sul, depois foi para o Rio de Janeiro e fez uma escola para meninas. Sim. E disse, olha, o direito à educação para as mulheres é fundamental no equilíbrio de gênero. Né? E é uma então, pauta que assim, a gente ainda tem que levantar, né? Tipo, se a gente pensa um pouco na... Desculpa, já estou fazendo um outro ponto, mas assim, se a gente pensa um pouco na presença de mulheres dentro da filosofia, por exemplo, que ainda é muito pequeno, o número de professoras, o número de alunos de pós-graduação, então eu acho que é uma pauta que ainda é muito atual, dizer que nós precisamos acessar os espaços, nós precisamos ter acesso à educação formal, enfim. E nós precisamos ainda de um teto todo nosso. Sim. A gente pode desconstruir isso, claro, devemos. Acho que o feminismo decolonial é fantástico por isso, porque ele nos coloca em xeque várias questões, né? Nos desestrutura, que é importantíssimo. Mas a gente ainda precisa de um teto todo nosso. Tanto que é real isso, não quer dizer, não é verdade, é real, que se a gente olhar agora os dados de produção acadêmica durante a pandemia, em vários jornais que tem por aí circulando, internacionais, inclusive. Internacionais, de grande respeito, Ciência, Lef, enfim, vários jornais a gente percebe que as mulheres tiveram 90% a menos de produção intelectual que os homens. Submeteram 90% a menos textos do que os homens. É impressionante pensar que a gente ainda A gente precisa de um teto ainda todo nosso. Sim. Eu estou dizendo dessa crítica que é possível a gente fazer alguma coisa pelas margens, mas que é importante a gente ter um teto todo nosso, sabe? Não é dizer que só a mulher burguesa... isso. Exato. Não é dizer que só a mulher burguesa pode produzir, ou só a mulher rica pode produzir. É dizer que podemos produzir a partir de outros lugares, mas que é mais fácil e é importante que a gente lute por esse teto todo nosso, por essa o quarto, né? Eu gosto da ideia do quarto, que é o room, né? Do cômodo para escrever. Sim, enfim. Por conta da Carolina, né? Sim. Escrevia muito no quarto, maravilhosa. Eu acho que sim, assim, eu fiz muita filosofia no Transurb, né? Eu morava em Porto Alegre, na casa de estudante, eu era estudante da URGS também, e na Unicinos, e eu tinha que fazer o trajeto Porto Alegre-Unicinos, né? Estudante, eu sou colona, sou filha de colonos, que plantam no interior do Rio Grande do Sul. Meus pais não tinham dinheiro para pagar educação para mim, né? Enfim. E eu estava na Unicinos e na URGS e tinha bolsa para poder dar conta de tudo. E eu andava de Transurb. Então eu lia aquelas coisas que eu tinha que ler, né? Mas eu lia o Kant, eu lia todos esses machos durante o Transurb. Sim, né? Então, super via aqui no Rio. Eu concordo com isso. Mas do ponto de vista estrutural, sim, claro. da mudança estruturante da lógica, do pensamento, a gente precisa, sim, de uma educação intelectual. A gente precisa acessar, né? O direito à educação para as mulheres ainda é uma pauta. Né? Por exemplo, senão nós não teríamos 600 milhões de meninas no mundo fora da escola. Sim, é a luta, se a gente olhar da Malala, né? Se a gente pensa da Malala, de todas essas... que agora conseguiu o diploma de filósofa, né? Em Oxford. Ganhou. Linda. Eu me arrepio toda, né? Porque a Malala é um símbolo, né? De luta para as meninas. Enfrentou o Talibã, né? Enfim, enfrentou uma cultura que dizia que ela não podia ir para a escola. E hoje luta em países para que as meninas vão à escola. A escola pode...
não ser o melhor lugar ou o lugar ideal que a gente pensa, mas ela ainda é um lugar de diminuir a desigualdade. E nós em que a precisamos gente lutar por ela. acessa, em que a gente acessa esse aspecto do poder, né, que é o conhecimento, e a gente e Exatamente. pode se empoderar de alguma forma por via do conhecimento. Exatamente. Tem Por uma isso que pergunta a muito escola tem que interessante. empoderar. Sim, tem uma pergunta muito interessante aqui. Queridas, qual a importância de uma pedagogia ou um método ou uma escola para meninas? Eu acho que falando, ela fez a Ai, eu pergunta acho quando a gente que estava é. falando na o Clube do Sim, Cordel, que perguntou quando você estava falando da Anísia Floresta e dessa criação que sim. ela teve da escola para meninas. Olha, a gente não está fazendo uma escola para meninas nas pensadoras, tá? Não é uma escola para meninos. Mas é a retomada dessa pauta da educação intelectual de mulheres, né? Porque a gente precisa ter esse espaço de discutir o pensamento de teóricas, de grandes pensadoras, não só de filósofos, porque existem grandes pensadoras em todas as áreas. Hoje até Uhum, discuti um pouco isso com a minha irmã, que é da área de administração, né? E uhum, aí eu pergunto para ela, quantas mulheres tu estudou no teu curso de administração? Ela disse, olha, eu não sei, eu acho que nenhuma. Até porque as grandes teorias da administração são dos homens, né? Daí eu disse, pois é, será que são dos homens mesmo? Então, assim, é muito importante a retomada dessa pauta, né? uhum, Não numa ideia de escola para meninas, né? Mas de uma educação feminista, uhum, né? Eu gosto muito do que a Uchoa, que é uma teórica mexicana, que eu leio, ela uhum, tem uma obra e uma dedicação imensa a um projeto que ela desenvolve, chama de pedagogia feminista, uhum, né? Então, assim, eu gosto muito disso, porque isso retoma uma pauta que ainda é muito importante para o feminismo, né? A gente hoje, você provocou a quarta onda, a gente hoje tem questões muito, muito pulsantes, né? Violência contra a mulher, uhum. estados de violência, assédio, Assédio. né? Uhum, Muito forte essa pauta hoje para os uhum, feminismos, né? Mas eu ainda penso que a pauta do direito à educação às uhum, mulheres, ela é tão importante quanto para o feminismo, quanto a pauta do assédio, né? uhum, Por que eu digo isso? Só para justificar e fundamentar a minha fala. Porque quando eu começo a trabalhar com as minhas estudantes lá na universidade, a partir de um projeto de extensão que se chama Clube das Manas, que elas têm acesso a esse conhecimento intelectual, a essa necessidade a essa compreensão teórica e prática de que não podem mais aceitar abusos uhum. dentro de sala de aula, elas começam a dizer, não, professor, o senhor não vai mais nos assediar, não. Sim. Entende? Então, isso é muito importante. Essa educação feminista, né, de direito às meninas a estudar que o único caminho que elas recebem não é o que elas recebem, como casar, ser mãe, cumprir todo o protocolo patriarcal, né, da família Uhum, capitalista patriarcal, né, mas que uhum, elas podem ter elas podem fazer outras coisas, elas podem fazer o que elas quiserem, elas podem ir para a política, elas uhum, podem ir para o hip hop, e uhum. elas não precisam ter vergonha disso, E se elas né? quiserem essa outra via, que a gente está chamando aqui de mais tradicional, que isso seja uma escolha e não uma imposição, e Isso. não E visto enquanto consciente. algo natural, né? Não é algo natural, é uma escolha Um possível dia, dentre é, muitas. um dia uma aluna minha, que foi uma das grandes aprendizados, assim, do ponto de vista da escuta e da solidariedade. Uma Uhum, aluna, assim, que eu investi muito nela e, enfim, foi para vários congressos, escreveu uhum, muito, leu muito, uma aluna da história. Estudou Michelle Perrault, fechou todo uhum, o trabalho da Michelle Perrault. uhum, Enfim, chegou no final do curso e ela casou. uhum. E aí eu perguntei para ela, né, fulana, tu tem certeza que tu queria casar? Daí ela olhou para mim, disse sim, professora, e eu quero que a senhora respeite a minha decisão. Nossa, aquilo para mim, eu só consegui abraçar ela. Tu Sim, sim. entendes? Eu Sim, só eu sou consegui abraçar casada. ela. Eu É, entendo a questão, mas eu acho que é muito importante a gente também pensar nas possibilidades de você de tomar as suas escolhas, né? E que essas escolhas sejam feitas enquanto não naturais, mas enquanto. E assim, eu acho que não se trata de entrar nessa lógica ou não entrar nessa lógica, o casamento, no caso. Trata-se de que lógica você vai estar colocando, sabe? uhum, Tipo, divisão do trabalho uhum, doméstico, essas outras pautas que a gente
que a gente... Uhum. Que absurdo Luta, que a gente ainda luta historicamente. em 2020, né? Em E que a gente 2020. ainda... E que isso não é ainda generalizado, digamos assim. Mas a gente está se afastando... E que é verdade que a gente entra para trabalhar e a gente não tem um teto todo nosso, né? Sim. Tá aí os dados. É óbvio que isso vem para desconstrução. E aí a gente tem, então, Maria Lacerda de Moura, Sim. que é uma mulher fantástica, né? Uhum. Fantástica, assim. Eu tive acesso a alguns textos dela em fonte e que ela... enfim, ela vai falar muito da renovação, né, textos sobre a necessidade de que a mulher precisa se renovar, né, e os textos dela são textos onde a gente encontra uma gênese de um pensamento anarquista, né, socialista anarquista, né. Uhum. É claro que aí tem um problema do marxismo, né, que não considera o anarquismo, ou, enfim, né, um problema que eu acho ruim aí do marxismo com o anarquismo, mas a Maria Lacerda de Moura, ela vai abrir um cenário político para as mulheres do tempo dela, né, que vai debater questões que são comunistas, anarquistas, feministas, né? Nos textos dela, assim, a gente vai encontrar essa discussão, assim, né? Ela é uma mulher muito corajosa. Sim. Ela responde aos homens. Pode ser uma mulher degenerada? Como assim? Né? Então, ela é fantástica. Ela é fantástica. Eu tô perguntando aqui quem, pedindo para repetir o nome. Inclusive, eu queria dizer que tem na tenda de livros.org, você consegue baixar um apanhado das obras da Maria Lacerda de Moura. Então, tá disponível online um PDF com bastante texto dela, para quem se interessar estiver assistindo aqui o vídeo. Tentadelivros.org. O texto se chama A Mulher é uma Degenerada. É exatamente isso que você tinha Na verdade, feito esse referência. texto é um texto que ela responde os homens da época dela, que dizem que as mulheres são degeneradas, né? Então, ela vai escrever e vai pontuar, né, as questões que são importantíssimas. E uma esse pioneiríssima PDF também na que eu tô pedagogia falando, feminista. esse PDF tem uma apresentação crítica, tem textos da professora Margaret Rago, tem alguns textos interessantes sobre o trabalho da Maria Lacerda. Mas enfim, desculpa, te interrompi, você estava falando sobre esse texto específico. Esse PDF que eu tô falando é uma reunião de textos. Tem A Mulher é uma Degenerada e tem Ninguém Mais Nasce dos Olhos Fechados, tem alguns outros textos dela. Não sei se eu tô Isso, e lembrando errado. esse texto, A Mulher é uma Degenerada, é uma pergunta, né? Porque ela está respondendo aos machos da época dela. Tem um outro texto também que eu gosto bastante, eu coloco ele como referência no meu texto, que é em torno da educação, né? A importância da renovação, e aí ela é uma grande defensora de uma pedagogia feminista, sem dizer que era uma pedagogia feminista, né? Porque ela vai dizer, né? As mulheres precisam discutir as questões relativas às suas vidas, às relações sociais que envolvem as suas vidas, né? Então, as mulheres precisam ter direito ao voto, né? Então, imagina, ela está falando isso num tempo que, enfim, Maria Lacerda de Moura também é branca, teve acesso à educação, né? Tudo isso. Mas também conseguiu fazer desse acesso à educação conservadora para as mulheres uma educação revolucionária do ponto de vista de mexer mesmo com a estrutura, né? Porque ela era muito, muito ousada. E uma coisa que as pessoas não sabem da Maria Lacerda de Moura é que o pensamento dela era voltado todo ao combate do analfabetismo. Sim. Não foi Paulo Freire que defendeu a questão do analfabetismo no Brasil. Não, Maria Lacerda de Moura já falava isso há muito tempo, né? E como professora, assim, que era, né? Ela que foi uma das responsáveis por criação de um primeiro movimento revolucionário do direito a se alfabetizar. Não foi os pioneiros da educação ali dos anos 30, com o Anísio Teixeira. Não, a Maria Lacerda de Moura já liderava, do ponto de vista intelectual, essas questões, né? Então, é muito importante que a gente entenda isso, né? Conheça isso, né?
Eu queria te fazer uma pergunta que é mais ou menos uma provocação, se a gente consegue aproximar a Maria Lacerda de Moura ao feminismo da época dela. Porque ela era muito crítica da posição das sufragistas, né? Em alguns textos ela Uhum. fala por que a gente vai querer participar de um sistema que é tão errado e tão corrupto e tão podre por dentro. Enfim, eu tô falando de fragmentos que eu li, não sei localizar exatamente em qual texto. Eu estava lendo uma dissertação de mestrado sobre ela outro dia. Uhum. Posso depois ver a referência para colocar embaixo do vídeo. Então, Mas, assim, ó, deixa eu te falar. Eu sempre penso que as mulheres são próximas das suas épocas, sim. né? O que as distancia? O modo de a visão de mundo e a proposição que elas defendem, né? Olha só, ela vai fazer uma crítica ao sufragismo, mas ela não vai ser contra o direito ao voto das mulheres. Sim. Ela não vai ser contra, ela só vai criticar o sistema, né? Então é muito importante a gente cuidar, né, essas questões, assim, do ponto de vista detalhado. Claro que eu não escrevo sobre isso, tá, Juliana? Teria que fazer um texto, refletir melhor sobre isso. Eu estou falando do ponto de vista do que eu acessei enquanto texto da Lacerda de Moura. Ela é uma crítica ao sufragismo, mas ela é uma grande defensora do voto feminino. Né? Então, assim, ela é crítica ao sistema político, né, e pedagógico daquele momento. Né? Então, aí está a veia que eu digo, né, anarquista do pensamento de Lacerda de Moura. Né? Porque ela vai falar, a crítica é ao sistema, não é ao direito. Né? Então, é muito, muito importante. Eu sempre acho que as mulheres, elas são próximas, assim, do seu tempo. Se a gente pensar hoje, quantos feminismos... Por isso não é possível falar de feminismo, né? Quantos feminismos nos toma, né? Sim, A com realidade certeza. atual. Né? Então, Sim, com certeza. nós E somos na período próximas dela e distantes. também. E no período dela Isso. também, porque a gente fica dizendo, sufragistas, aquela crítica que a gente estava falando das ondas, né? A primeira onda foi direito ao voto. Não, você tem, por exemplo, as operárias pautando as lutas por direitos, por redução das horas de trabalho, eu estou pensando aqui um pouco daquela... Na fábrica que teve nos Estados Unidos, que pegou fogo, e tem aquele mito do 8 de março, que não foi Que não exatamente por foi, causa dessa exatamente. fábrica. O 8 de São março as teve com a Clara russas. Zetkin, sim, e com Sim. as russas. Mas teve um movimento de mulheres na fábrica, enfim, esqueci o Por nome agora. horas de trabalho, regulamentação da hora de De horas de trabalho, trabalho, direito a ir ao banheiro, direito questões a ir ao banheiro, base de necessidade humana, né, e que Juliana? ainda é a pauta de movimentos, né, de trabalhadores que a gente vê, e Direito que ao tinha as mulheres. descanso, direito a amamentar, E que direito à tinha as licença mulheres maternidade. como líderes, a gente pode chamar essas mulheres de feministas em alguma medida. Então, quando a gente faz o recorte da onda e coloca como a primeira onda do feminismo só as sufragistas, a gente está, de certa forma, apagando essas lutas dessas mulheres. Claro, claro. É só olhar o que está acontecendo com as africanas no mundo, né? Nós não podemos esquecer. É porque eu sou internacional, então assim, é isso, assim. A gente não pode esquecer que o mundo não é só ocidental, que as mulheres não são só ocidentais. Nós temos uma série de questões que a nossa incapacidade e incompetência teórica não alcança, né? Mas que a gente... Por isso que a questão da onda, ela é importante, mas ela tem que também ser para além das ondas. É um feminismo para além das ondas. E acho que a Né? Maria Lacerda de Moura estaria nesse feminismo para além Sim, das para ondas. além das ondas. Acredito que sim. Porque a Maria Lacerda de Moura, ela defende o socialismo, mas ela critica o partido. Ela critica o sistema. Ela critica a educação conservadora. E ela Né? critica esses homens que nos colocavam e ainda nos colocam, persistem em nos colocar enquanto degeneradas, digamos assim, de alguma forma. Tem um texto da Maria Lacerda de Moura que se chama As Vantagens da Educação Intelectual e Profissional da Mulher na Vida Prática da Sociedade. Esse texto é um texto muito importante, assim, que a gente precisa acessar e ler, né? Onde ela vai dizer o seguinte, olha, esses atributos aí que essa sociedade aí nos coloca, eles não são bem assim, não. Né? A gente não nasce com qualidades indispensáveis, né? Ao ser mulher, ela diz assim, né? É de quando esse texto? O texto original dela,
eu não tenho muita certeza, assim, da data, mas eu tive acesso a ele a partir de um texto de Fontes, que está lá, que é um texto Fontes do Pensamento Pedagógico Latino-Americano, né? Mas esse é um texto do tempo dela, enfim, né? Não estou lembrada qual é a data, eu não vou falar para não errar, né? Mas ela vai dizer, olha, nós não nascemos com essas qualidades indispensáveis aí que vocês estão dizendo, né? Do ser mulher, da essência da mulher, né? Então, assim, é muito importante. Ela diz, tem um momento que ela diz assim, ó, nós precisamos... realmente nós precisamos de um mundo harmonioso. Ela é muito ousada, né? É disso que... E aí, novamente, está a gênese do pensamento anarquista da Moura, né? Nós precisamos de um mundo harmonioso, né? Nós precisamos mesmo que as mulheres sejam submissas aos homens, porque me parece que isso é a harmonia do pensamento. Então, assim, ela é uma pensadora que questiona e propõe uma educação feminista muito importante e que tem que ser retomada do ponto de vista da atualização do seu pensamento, sabe? É de 24 o texto, eu dei uma olhada aqui. 24, imagina, né? Sim. E tu sabes que a Maria Lacerda de Moura, ela passa boa parte das escritas, ela é jornalista também, né? Eu sou fascinada por essas mulheres, porque elas eram muita coisa. Elas eram jornalistas, elas eram pedagogas, elas eram filósofas, elas eram psicólogas, elas falavam de tudo, Juliana. Militante, sabe? Se tu pegar os textos da Lacerda de Moura, ela fala da educação de crianças, da alfabetização. Então eu sou fascinada porque elas não têm essa coisa do pensamento em caixinha, sabe? Então elas falam de tudo. E ela passa boa parte dos textos jornalísticos dela, respondendo aos homens, os afrontos dos homens em relação às mulheres, né? Então, ou seja, ainda tinha paciência. Que eu penso que nós temos que ter, né? Para responder os homens. Nós temos que ter paciência com os homens. Até porque a educação dos homens ainda está nas nossas mãos, né? Ainda está nas nossas mãos, porque o cuidado ainda está nas mãos das mulheres, né? E a gente pode questionar isso, desconstruir, enfim. Mas a realidade é que o cuidado ainda é das mulheres, né? Isso me lembra muito Bell Hooks, né? A Bell Hooks coloca muito essa importância também da gente estar pautando uma educação não sexista para os homens também, não só para as mulheres. Eu sou mãe de 2 meninos. Eu tenho que ter toda a paciência do mundo de explicar para os meus filhos que recebem uma educação religiosa, que, enfim, né? Que o fato da menina estar usando short curto é uma questão de escolha dela. E que eles precisam respeitar, 2 meninos. Né, mãe? Isso faz parte da ética, né? E meu filho faz parte da ética. Isso também é uma questão de discussão de assédio, né, mãe? E a gente faz seminário aqui em casa. Né? Então, a gente tem que ter muita paciência com a educação dos meninos também. Porque eles não se tornam machistas porque eles nasceram machistas. Né? Aí vem de novo o meu existencialismo aí, né? Mas a gente precisa também pensar na educação dos meninos com uma proposta de educação feminista antissexista, sim. Né? Antissexista, sim. De ensinar que eles têm que respeitar a coleguinha, que eles não podem interromper a coleguinha. Por isso que é muito importante a gente retomar aquele ponto de dizer que a gente está fazendo uma luta pela educação das mulheres, mas é uma luta por uma educação não sexista. E isso inclui os homens de alguma forma. Quando a gente tá... Inclui. Nós não queremos... Eu, pelo menos, não sou... Eu gosto muito das radicais, eu acho elas fantásticas, enfim. Mas eu, professora Rita, eu ainda acredito que é necessário a gente pautar isso. Né? Não porque sou mãe de 2 meninos, mas porque eu também tenho estudantes meninos. E é muito bacana quando eles participam dos clubes, os meninos da universidade, que a gente diz, olha, hoje você veio para escutar. E eles ficam impacientes, querem falar, enfim, e a gente não escuta, né? Então, assim, a gente precisa apostar nisso também, porque o feminismo não é uma questão das mulheres, mas que a gente precisa ter os pró-feministas, entendeu? Claro. Essa e assim, luta
As mexicanas colocam, as mexicanas são horríveis, né? Mas são maravilhosas. Elas botam eles atrás nas marchas, né? Mas a Argentina bota eles dos lados, entendeu? Eu sou mais das argentinas, assim, tá? Acho que Sim, nós, sim. brasileiras, a gente tem que entender isso numa perspectiva plural e acolhedora, né? É porque talvez eu seja mãe, né? Enfim, de Sim. dois Não, eu não meninos acho e que a gente tem que cancelar, não. Eu acho que eu não tô na cultura do cancelamento, não, apesar de adorar essa expressão. Não tô eu gosto nessa. também. Eu Eu acho gosto que que é ousada, né? é ousada, é ousada. Eu acho que, assim, também pra superar essa divisão, né, é importante. Eu tô lendo muito Judith Butler recentemente. Então, assim, esse sujeito do feminismo às mulheres não é algo evidente também, né? A gente tem que pensar. É claro que é importante a gente falar dessa categoria, a gente não vai se desvencilhar, mas é importante a gente tensionar também essa evidência do que isso quer dizer, enfim, do que quer dizer homens, e eu acho importante essas questões estarem colocadas. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Ana Maria Saúl, porque você falou um pouco Então, sobre a Ana. a Ana Maria Saúl, assim como a Elza Freire, eu tenho um texto da Elza Freire, que se interessar, busca lá, né? Elza Freire como uma interlocutora intelectual de Paulo Freire, né? Na verdade, ela era, assim como a Jane Austen, a Jane, ah, puxa, esqueci o sobrenome da mulher, da companheira do Marx. Enfim, daqui um pouco me lembro aqui. Elas eram grandes contribuidoras do pensamento deles, né? E a Ana Maria Saúl, ela foi uma pioneira da educação popular e que pouco é estudada, né? Ela teve ali com Paulo Freire tete a tete, pensando o currículo emancipador das escolas de São Paulo, fundadora da Cátedra de Educação Popular, né, na PUC. Então, assim, é uma grande, grande professora, intelectual, produtora, né? E foi colega de Paulo Freire. Ela não é uma estudiosa de Paulo Freire, ela foi colega. E a grande contribuição da Ana Maria Saúl foi mesmo a provocação de pensamento de mudança de currículos na universidade, para que esses currículos... Ela não é uma feminista, tá? Assim, não podemos enquadrar ela nisso, enfim. Mas a obra dela, principalmente no que diz respeito à reflexão sobre o acesso igualitário de homens e mulheres à educação superior, à universidade, é uma gênese do pensamento feminista, né? Porque ela está aqui defendendo o direito à educação novamente para as mulheres, né? Então ela é pouco conhecida, enfim, porque é isso, né, o que aparece sempre quando se fala em educação popular, enfim, é Paulo Freire, mas ela é uma grande, grande acadêmica, né? E que defende o acesso igualitário, né, do ensino superior há muitos e muitos anos, né? E a trajetória da Ana Maria Saúl é uma trajetória de inspiração para todos os educadores do Brasil, né? Principalmente para os educadores e para os professores educadores, né? Que se tiver colega meu da universidade vai brigar comigo, mas para os professores, educadores das universidades pensarem mesmo a equidade de gênero nos currículos, né? Ela não se diz feminista, mas ela está nessa abrangência dos estudos e da produção intelectual da Ana Maria Saúl, tem a gênese aí do pensamento feminista, da educação feminista. Então, por isso que eu também entendo que ela é uma das pioneiras da educação no Brasil e uma das que defende o acesso às mulheres à educação intelectual, né? Que é Sim, sim. Até porque importantíssimo. é onde a gente acessa um pouco o feminismo, né, de alguma forma. A gente pode se apropriar, pelo que você está dizendo aqui, sobre o pensamento dela. Eu acho que a gente pode se apropriar, enquanto luta feminista, se as mulheres estão na universidade, é mais fácil que elas se reconheçam enquanto feministas do que se elas não estiverem na universidade em alguma medida. Claro que não é necessário. Mas falando um pouco da minha trajetória, por exemplo, foi na universidade em que eu me aproximei da luta feminista e um pouco do que você falou também da sua pesquisa. Tem uma pergunta aqui, interessante. Podem colocar o nome das três estudiosas em pauta. Tá na descrição. Ih, eu esqueci de colocar o título do vídeo. Mas agora já Mas foi. eu acho que seria interessante depois você colocar aqui o link do texto. Sim, Do vamos texto, eu acho que é colocar. bacana. É o link do texto onde a gente faz essa discussão das pioneiras
né? Que ali vocês podem ter acesso mais detalhado, de fonte, né? De buscar outros materiais, de outras discussões. A gente está falando de Nízia Floresta, de Maria Lacerda de Moura e de Ana Maria Saul, né? São, para mim, 3 pioneiras. Tem muitas outras, viu? Mas como eu disse, a gente precisa de um trabalho, né? E por isso a gente está... E aí eu queria falar um pouco das pensadoras. A gente está num trabalho de retomar esse feminismo brasileiro. A gente tem um mini curso agora com a professora Izzy, né, que vai tratar, vai aprofundar só essa questão dos feminismos no Brasil. E aí, esse trabalho das pensadoras, depois a gente quer pensar uma segunda edição avançada para ir para um feminismo latino-americano, de retomar o pensamento dessas mulheres, da contribuição dessas mulheres na filosofia, nas ciências sociais, na ciência política e na educação. Né? Então, a gente está nesse trabalho, que é um trabalho que envolve muitas professoras do Brasil inteiro, né? De retomar essas mulheres, trazer novamente para a pauta, para estudo, acumular conhecimento, produzir conteúdo e dizer, ó, tá aqui, né? As universidades podem fazer, né? Eu queria novamente dizer que as pensadoras não têm o intuito de ocupar o lugar da universidade, longe de nós, mas a gente quer dizer, primeiro a gente quer fazer a experiência de dizer que é possível, né? É possível uma escola para meninas. É possível, né? Ou uma escola sobre meninas. Sobre meninas, porque não é uma gurias, escola para as manas. princesas, né? Não é uma escola das princesas, é o contrário disso. Não é um mundo da Barbie, né? Não é uma escola de educação intelectual, né? Que a gente está usando aí, se desafiando a fazer. E está sendo uma experiência muito, muito, muito importante. Está fazendo a gente retomar questões que a gente tinha até mesmo desistido, sabe? Porque é tão dura essa luta institucional da universidade, né? Que, né, a gente às vezes desiste, sabe? De, não, vamos tentar. Então, eu recebo muito, muito os relatos das colegas dizendo obrigada por fazer eu retomar a questão, obrigada por fazer eu estudar isso e achar que tem saída, que existe mesmo a possibilidade de construir uma teoria feminista a partir do pensamento feminista das mulheres, né? Então, assim, eu recebo muitos e-mails das colegas e de quem está participando, né, das atividades que a gente está promovendo. Tem sido incrível, assim, para mim tem sido... fiz parte da primeira turma, né, foi um espaço de muita aprendizagem, de muita discussão interessante. E também de se ver num lugar de estar numa turma junto com amigas. A Marilena, que está assistindo aqui com a gente, também estava fazendo comigo, então a gente comentava. Eu estava pensando assim, gente, há quanto tempo que eu não... Quando que eu parei para ler feminista junto com uma amiga minha? Por que eu não fazia isso antes, né? A gente tem algumas iniciativas de coletivo de mulheres, eu faço parte também do coletivo Noelle, na UERJ, e a gente faz isso lá, mas não com uma professora, sabe? É sempre uma coisa meio autogestionada, auto-organizada, enfim, tem sido muito... E que é importante, viu, Ju? Tem um comentário aqui dizendo que... Tem um comentário aqui dizendo que a GBK Rei, dizendo que mudou o tema da pesquisa de doutorado dela devido ao curso das pensadoras. Grata. Nossa, então a gente já salvou a nossa história, né? Porque se a gente conseguiu que uma pessoa entendesse o que a gente quer fazer... deve ser Gabi, não sei, bota teu nome aí pra gente te identificar. Eu tô muito feliz com isso que tu estás me dizendo, né? E assim como essa pessoa que está conversando conosco, dá esse relato, tem muitas, assim. Professora Rita, eu estava perdida, não sabia por onde ir. E questões das nossas aulas que aparecem e as pessoas mandam para a gente continuar o diálogo. É muito bacana, né? A ideia de... sabia que era Gabriela, viu? Tinha um G ali, podia ser Gabi, né? Gabriela Carreiro. E a ideia de professor aqui não é de reproduzir uma hierarquia, tá? A ideia de professora é no sentido também de valorizar o trabalho intelectual das nossas colegas, né? Que estudam, pesquisam,
né, na área, são especialistas na área, e que muitas vezes não, na maioria das vezes, não são reconhecidas e valorizadas. Então, essa combinação entre as pensadoras e as professoras é uma coisa que me encanta muito, sabe? Sim. Não tem nenhum sentido de hierarquia aqui, tá? A professora é que ensina, mas tem um sentido mesmo de produção intelectual. Isso para mim é uma coisa que é muito, muito nítido, né? Não é Sim. outra coisa que eu pretendo, né? E aí sim, um colega esses dias me disse: ah, Rita, agora tu tá trabalhando por uns cursos aí, né? Só de mulheres, tu vai abrir uma escola? Eu digo, olha, boa ideia, né? Gostei da tua ideia. Geralmente eu não gosto das ideias dos homens, mas é boa a tua ideia. Eu acho que as pensadoras se propõem a ser uma escola feminista, sim. Sim, e que bom que a gente tem esse espaço agora, né? Um espaço que a gente pode se encontrar de alguma forma para estudar os trabalhos das outras mulheres e trocar. A Roberta Damasceno está fazendo uma pergunta. Rita, o curso das pensadoras dos feminismos estão fazendo escola acadêmica, escola de solidariedade, tem eventos espelhados da iniciativa feita por você. Ai, Roberta, um beijo. Eu acho que é isso, assim, fazendo escolas não só de teoria, né, mas de tirar os afetos da partilheira, né? A gente fala tanto da teoria feminista como as revoluções dos afetos, né? Mas, assim, a nossa solidariedade agora com a bancada coletiva de Manaus, né? A importância de apoiar as mulheres na política, né? Acho que é importantíssimo. A gente tá com essa pauta para o segundo semestre. Sim, principalmente que a gente tem eleição, né? Aqui no Filósofos na Rede a gente está com a mesma pauta. A gente já teve uma live aqui sobre mulheres negras na política. A gente nem conversa muito, mas a gente tem uma mesma... Sim. Eu acho que é isso. A gente fortalecer as candidaturas de mulheres, a gente fortalecer a presença de mulheres nos empodera de alguma forma, né? E faz com que nós não estejamos alijadas de um processo que tem um impacto direto nas nossas vidas cotidianas. Veja o que está acontecendo agora, né? Então, assim, a política não é uma coisa isolada da nossa vida. Não. E isso é possível perceber no pensamento dessas mulheres aqui. Elas não vão separar o pedagógico do político, e nenhuma delas. O político e o pedagógico estão sempre juntos, né? A Maria Lacerda de Moura, como uma veia bastante anarquista, mas que defendia o comunismo, o socialismo. A Nísia Floresta também, né, como uma defensora da educação intelectual, com uma pauta política forte, né? A Ana Maria Saúl, enfim, com o pensamento de uma universidade democrática. Então, a gente percebe que no pensamento dessas teóricas não se separa nem teoria nem ação, e muito menos o pedagógico do político. Esse é algo que a gente quer dizer, né? Que a gente precisa dizer isso. E as pensadoras, assim como as filósofas na rede, entendem isso, né? Que se nós queremos mudar a nossa vida, e a nossa vida muda pela política, nós precisamos colocar mulheres no poder, sim, e mulheres feministas. Não é mulheres... Nós não queremos colocar posso falar, Damares, né? A Damares é algo que a gente não nos representa, né? Não. Porque não, o homem falando ela ali, né? não. Ela fala da perspectiva sempre da dominação, enfim. Isso, ela é uma mulher, não é um reprodução. Homem, ela é um homem. Mas assim, ela reproduz o machismo de uma forma. Então eu acho que a gente quer colocar mulheres que vão defender as mulheres, né? Que vão pautar a nossa igualdade, não sei se esse é o termo, mas pautar os nossos problemas. Equidade, né? De gênero. Equidade. E tu sabes que não sei se tu viu a fala dela lá naquela reunião polêmica que demitiu o Waltraber, enfim, né? O Abraham. A forma que ela se posicionava de uma forma violenta em relação às mulheres, né? Então, assim, nós queremos mulheres no poder, precisamos mudar essa conjuntura, mas nós precisamos de mulheres que defendam a pauta feminista. Sim. Das questões de assédio, questões de assédio, violência e educação para as nossas meninas. Sim. Eu sou de uma região do Brasil onde as nossas meninas engravidam com 10 anos de idade. Não dá para admitir isso, gente. Não dá porque é estupro. Primeiro, porque é estupro. Segundo, que elas engravidam porque elas não têm escola.
Sim, então é a Elas importância não da têm escola escola. como uma proteção também à integridade das mulheres, né? E Das isso, e meninas. isso, isso. E isso a Naja Krupskaya já dizia em 800, Professora, a que a gente tem escola é 20 importante. segundos. Você pode Ai, finalizar? gente, é um abraço, é sempre muito bom estar com vocês, eu sou fã de vocês. Muito A obrigada pela gente presença. continuamos aí em discussão, Roberta, enfim, um abraço a todos e todos que participaram, e a gente continua nas redes sociais, tá bem? Sim, se inscrevam nos O cursos.